Capítulo 13. Enquanto Alina e seu guarda conduziam Dany pelas ruas da caverna, ele não pôde deixar de notar que as cores de cada casa principal estavam expostas em um lugar ou outro. À esquerda de Dany, um homem que era claramente um pescador, a julgar pelo odor nocivo que exalava de suas roupas e por sua longa barba rala, passou vestindo uma túnica com cinto, da cor azul claro da casa Coraclon. Atrás do homem, uma mulher arrastava uma criança pequena cujo rosto estava vermelho como beterraba enquanto ela se desvencilhava da mãe. Ambos usavam o verde e o dourado da casa Deringal. Do outro lado da rua, um homem com as vestes vermelhas da casa Eraque estava sentado em um banco de pedra conversando com outro homem de preto da casa Vaquira, enquanto uma mulher com o amarelo de Tebalá ouvia com os braços cruzados e o rosto contorcido em um olhar de desaprovação. Alina, chamou Dany, aproximando-se da irmã e baixando a voz. Como assim? Vejo todas as casas aqui. Nós não lutamos pela casa Teres ou pela casa Vaquira, irmão. Um sorriso fraco surgiu no canto da boca de Alina. Nós lutamos por Valtara, uma nação. Milhares de perguntas pairavam na mente de Dany. As disputas internas entre as casas eram lendárias. Mesmo durante a rebelião, eles brigavam para decidir qual bandeira seria carregada à frente do exército ou pendurada nas muralhas de uma cidade capturada. Sempre fora assim. Seu pai frequentemente citava isso como um dos principais motivos do fracasso da rebelião. Não se pode vencer uma guerra quando se luta contra inimigos de fora e de dentro. Alina conduziu Dany até uma curta escadaria de pedra que saía da rua principal em direção a um grande edifício retangular com 3 andares de altura. O edifício era feito de pedra cinza clara, sem qualquer adorno, assim como o restante da cidade oculta. Era evidente que tudo naquele lugar fora construído unicamente para funcionar. A entrada do grande edifício retangular era ladeada por 2 guardas com armaduras tradicionais valtaranas, couraças de aço lisas, em tom bronze, que desciam até saias blindadas. Cada um usava um grande capacete que cobria a maior parte do rosto e pescoço, com fendas amendoadas para os olhos e uma abertura fina que descia abruptamente do nariz até a base do capacete. Seus braços eram protegidos por um conjunto de braçadeiras de aço, enquanto suas pernas eram protegidas por grevas de aço que se encaixavam em botas levemente blindadas, projetadas para a flexibilidade. Eles estavam prontos para a guerra. Cada guarda segurava um escudo ordo circular em uma mão, uma valina na outra e uma espada curta presa à cintura. Mas foi a coloração do tecido de suas saias blindadas que atraiu a atenção de Dany. Um usava saias azul claras para representar a casa Coraclon, e o outro usava o amarelo da casa Tebal, antigos inimigos. Enquanto crescia, Dany não se lembrava de ter visto guerreiros da casa Coraclon e da casa Tebal juntos na mesma sala, pelo menos não depois de ambos terem saído vivos. Suas armas, disse o guarda Coraclon, colocando-se na frente de Dany quando chegaram ao topo da escada. Sem pensar 2 vezes, Dany estendeu a mão para a centelha, puxando fios de ar para dentro de si. Era sempre melhor prevenir do que remediar. Seu irmão o havia traído, e ele seria um tolo se não acreditasse que Alina pudesse fazer o mesmo, embora se odiasse por pensar assim. Você não entrará sem entregá-los, irmão, disse Alina, dando de ombros enquanto entregava sua espada ao guarda que usava as cores de Tebal. Os 2 guardas de Redstone que os acompanharam desde Esquifel fizeram o mesmo. Dany estufou as bochechas antes de concordar com um aceno relutante. Não era como se ele tivesse muitas armas consigo, havia deixado a espada no escritório de Baren e não carregava uma lança há muito tempo. Levando a mão ao cinto, Dany tirou as 2 facas das bainhas presas à cintura antes de retirar mais 3 de dentro das vestes. Não as perca, por favor. Eu gosto muito delas. O guarda Coraclon apenas grunhiu para Dany enquanto pegava as facas e então acenou para ele prosseguir. Aqui dentro, disse Alina depois de passarem alguns minutos caminhando por um labirinto de corredores sinuosos de pedra, sem nada adornando as paredes, exceto por lamparinas a óleo suficientes para fornecer luz. A sala para onde ela o conduziu era grande o suficiente para acomodar 20 pessoas. Suas paredes de pedra cinzenta eram monótonas e sem vida, e 12 cadeiras de madeira de aparência desconfortável estavam dispostas ao redor de uma pesada mesa de carvalho que se estendia longitudinalmente pela sala, 6 de cada lado. A lareira embutida na parede oposta, atrás da ponta da mesa, crepitava com uma chama baixa, aquecendo o ambiente e impregnando o ar com o aroma de madeira queimada. A porta diante de Dany era a única maneira de entrar ou sair da sala. Os 2 guardas de Redstone se posicionaram de cada lado dela, eretos como troncos de árvore. Você vem, Alina chamou de dentro, parada ao lado da mesa, com os braços cruzados e uma sobrancelha erguida. Dany tinha uma regra: nunca entrar em uma sala que só tivesse uma saída e,
Se entrasse, nunca deixasse ninguém se interpor entre você e essa saída. Ele não quebrava essa regra desde o dia em que julgara necessário, 12 anos antes. Dando mais uma olhada em Alina, Dany cruzou a soleira, passando pelos guardas e sentando-se na cadeira mais próxima da porta, do lado direito da mesa. Sua primeira opinião se provou correta. A cadeira era de fato desconfortável. A madeira era dura e grosseiramente serrada, raspando sua pele. Teria se beneficiado de algum tipo de almofada. Não está à altura dos seus padrões, irmão? Perguntou Alina, rindo. Não temos exatamente dinheiro sobrando para gastar com luxo. Eu não consideraria uma almofada um luxo, disse Dany, dando de ombros antes de cruzar os braços sobre o peito. Você ficou fora por muito tempo. A expressão de Alina não mudou. Espere aqui. Com Alina fora e o quarto vazio, Dany deixou os ombros caírem. Ficou sentado ali, ligeiramente recostado na cadeira, os olhos fixos em nada em particular, o som da madeira estalando desaparecendo no fundo da mente. Estava em casa. Não era o retorno que esperava, mas pelo menos finalmente estava lá. Tirando uma pequena faca de arremesso de cabo redondo de onde estava presa na parte interna da manga, Dany começou a jogá-la entre os dedos. Sua mãe sempre dizia que ele tinha mãos inquietas. Ele nunca admitira isso na cara dela, mas, claro, ela estava certa. Isso o ajudava a pensar. E naquele momento, ele precisava de ajuda para pensar. Dany não conseguia tirar as palavras de Baren da cabeça. Você nos deixou aqui, sozinhos. Não se passou um dia em mais de 12 anos sem que Dany não sentisse a culpa arrancar-lhe o coração por ter abandonado o irmão e a irmã naquele dia. O seu lado mais lógico dizia que ele nunca tivera escolha. Se não tivesse partido, o Império simplesmente os teria matado a todos. Normalmente, Dany ouvia o lado mais lógico da sua mente, mas as palavras de Baren o consumiam. Independentemente de como o racionalizasse, ele os deixará em paz. Se Baren era um jovem revoltado que se voltará para o Império em busca de ajuda, a culpa era de Dany, pois ele deixará Baren sem mais ninguém a quem recorrer. Ao som de passos vindo do corredor, Dany colocou a faca de volta na alça sob a manga e cruzou os braços novamente. Entrando na sala, Alina jogou uma maçã para Dany e deu uma mordida na que estava na outra mão. Ainda é a sua favorita. Dany assentiu, balançando a cabeça em descrença por ela ter se lembrado. Ela era tão jovem quando ele foi embora. Alina puxou a cadeira em frente a Dany e sentou-se, apoiando os cotovelos na mesa. Primeiro você escuta, depois fala, entendeu? Entendido. Por mais que tentasse, Dany não conseguia superar a mulher que sua irmã havia se tornado. Seus pais ficariam orgulhosos, disso ele não tinha dúvidas. Alina recostou-se na cadeira, batendo metodicamente o peito do pé no ar. Deu outra mordida na maçã, enquanto o brilho alaranjado da lareira lançava sombra sobre seu rosto. As coisas não têm sido fáceis. Com a morte de minha mãe e meu pai e você ausente, nossa casa estava em frangalhos, assim como todos os que estavam ao nosso lado, Tebal, Deringal, Herak. O Alto Lord Loren consolidou cada resquício de poder perdido. Ele nos perseguia. A culpa apertou o coração de Dany. Ele deveria ter estado lá. Exilado ou não, ele nunca deveria ter partido. Mas, pensando bem, o que ele poderia ter feito? Um homem, sob ameaça de morte. Sinto muito. Alina franziu a testa. Dany podia ver a concentração em seu rosto enquanto ela forçava a interrupção da leve contração do pé. Sentir pena não acalma nada além do seu próprio ego, irmão. Melhore. As palavras feriram, mas Dany não conseguiu encontrar defeitos nelas. Ele seria melhor. Não podia consertar o passado, mas podia ajudar a forjar o futuro. O que você fez? Não fui eu. Foi Baren. Ele era o chefe da casa e assumiu a responsabilidade de reconstruir o nosso mundo. Fez acordos com Loren e negociou a paz entre algumas das casas. Não era uma paz duradoura, mas não precisava ser. Só precisava sobreviver o suficiente para que pudéssemos nos reerguer. No começo, foi melhor. Mas, com o tempo, Baren ficou tão imerso na política das casas que ela o consumiu. Em algum momento, passou a ser mais uma questão de demonstrar, tomar e manter o poder do que de proteger a família. Acho que ele nunca viu mal nas coisas que fazia, mesmo agora. Alina parou por um instante, olhando para o teto, com a respiração um leve tremor. Ele me pediu em casamento com o filho do grão-senhor Loren, para fortalecer os laços entre nossas famílias. No entanto, era menos uma pergunta e mais uma ordem. Ele fez o quê? Dany não conseguiu esconder a surpresa no rosto, inclinando-se para frente e batendo o punho na mesa.
Ele não tinha o direito, Alina. Alina ergueu a mão. Não importa. O que está feito, está feito. Eu nunca me casei com aquele desgraçado imundo, de qualquer forma. Não depois que ele descobriu que eu já tinha um amante. A voz de Alina tremeu, e ela cravou as unhas nos braços de madeira da cadeira, expondo um pouco da madeira mais clara por baixo. Baren. Ele. Dany se inclinou para a frente. Um arrepio percorreu seu corpo e uma sensação de enjoo tomou conta de seu estômago. Ele ficou furioso quando descobriu sobre Cal. O tremor na voz de Alina aumentou. Não que eu o estivesse escondendo, mas... Alina cerrou o maxilar, abaixando a cabeça. Ele mandou assassinar Cal, Dany. Ele acha que eu não sei, mas eu rastreei o miserável imundo que fez isso. Não demorou muito para descobrir quem o contratou. Alina ergueu a cabeça, seus olhos ficando frios e vazios. Ainda não consigo tirar isso dos meus sonhos. O corpo de Cal ali, sem vida e frio, toda alegria e risos drenados de seu coração. Tudo para ter certeza de que eu me casaria com o filho de Loren. Tudo pela glória da casa. Alina fixou o olhar em Dany, sua voz assumindo um tom sombrio. Eu deveria tê-lo matado antes de sairmos de Redstone. Eu deveria ter. Lágrimas escorriam pelas bochechas de Alina, seus olhos vermelhos e doloridos. Seus punhos estavam tão cerrados que um fino fio de sangue escorreu por entre os dedos e pingou no chão de pedra. Eu vou matá-lo, Dany. Era uma simples declaração de fato. Dany engoliu em seco. Alina, a marca da vida, eu. Era um menino, disse ela entre soluços abafados. Eu estava grávida quando Baren matou Cal. Ele descobriu logo depois. Um vazio consumia Dany. Um vazio preencheu seu peito, e seu coração parecia negro como carvão. A culpa tinha sido dele. Se ele não os tivesse deixado em paz, se não os tivesse deixado se defenderem sozinhos em um covil de lobos. Alina, eu. Você o quê? Você se arrepende? Alina se levantou do assento, encarando Dany. Sua pele brilhava à luz do fogo, e seus olhos ardiam de fúria. Não importa quantas vezes você diga isso, Dany. Você não estava lá. Você não estava lá quando Baren assassinou Cal, e você não estava lá quando ele levou meu filho recém-nascido e o entregou ao Império, assim como nosso pai fez com Ovai. Assim como toda família deve fazer com seu primogênito desde a rebelião. Dany se levantou, abrindo os braços. Alina estava tão perto dele que ele teve que empurrar a cadeira para trás só para se levantar. Eu juro. Alina o empurrou no peito antes que ele pudesse terminar a frase. Não importa o que você jure. Eu não te conheço. Não te conheço desde que o mal chegava ao seu quadril. O significado da sua palavra deve ser conquistado. Eu vou te dizer o que eu juro. Alina enfiou a mão no bolso da túnica, tirando a carta que ele lhe dera. A carta de Aezon Virandran. Ela rasgou, empurrando-a na cara dele. Aezon Virandran quer outra guerra. Outra rebelião. Ela jogou a carta para o alto, ignorando-a enquanto ela caía no chão. Ele terá a porra da guerra dele. Mas eu juro que alimentarei o solo com o sangue de Baren. Juro que Valtara ou será livre, ou queimará. Nunca mais sentirei outra bota no pescoço de Valtara. E encontrarei meu filho. O peito de Alina arfava para frente e para trás enquanto ela respirava trêmula pelo nariz. Ela encarou Dany por um instante. Então, soltando um suspiro pesado, enxugou as lágrimas do lado direito da bochecha, substituindo-as por respingos de sangue dos cortes que suas unhas haviam feito na palma da mão. Partirei amanhã de manhã. Há coisas que precisam ser resolvidas. Acho melhor você ficar quieta até eu voltar. Não sei como os outros membros do conselho reagirão ao descobrir que Dany Ateres está viva. Com isso, Alina saiu do quarto, batendo a porta atrás de si. Dany ficou ali parado por um momento, absorvendo tudo antes de se jogar de volta na cadeira de madeira dura. Ao se sentar, tornou-se intensamente consciente de tudo no quarto. O som do fogo crepitante se desintegrando. O cheiro de poeira e madeira carbonizada que pairava pesado no ar. A fina fileira de formigas que marchava de uma rachadura na parede oposta em direção a um pedaço de pão amanhecido que havia caído no canto. Era mais fácil se concentrar nas pequenas coisas ao seu redor do que no buraco aberto em seu peito. Ele achou que tinha considerado tudo quando recebeu a carta de Aezon. Ele havia refletido sobre tudo em sua mente, imaginando todos os cenários possíveis. A maioria deles não tinha terminado bem, mas ele nunca esperava isso.
Ele nunca esperava que Baren se voltasse contra Lina. Nem esperava que a Lina tivesse um filho, embora talvez isso se devesse ao fato de ela ainda ser uma garotinha em sua mente. Uma garotinha que costumava segui-lo como uma sombra. Ela não era mais uma criança, isso era certo. Eu vou consertar as coisas, murmurou para si mesmo, cerrando o punho. Talvez nunca conseguisse se livrar da culpa ou preencher o vazio em seu coração, mas podia lutar. Por Alina. Por Valtara. Por Baren. Alina bateu a porta com força e entrou em seu quarto. Maldito seja ele. Maldito seja ele por deixá-la. Maldito seja ele por fazê-la amá-lo. E maldito seja ele por fazê-la odiá-lo. Seria possível amar e odiar alguém ao mesmo tempo? Por que ele não voltou antes? Porque a carta de Esson o compeliu a voltar para casa quando sua família não voltou. Alina rugiu, chutando um banquinho de madeira enquanto fazia, sentindo uma pontada de dor na parte superior do pé ao atingir o objeto, derrubando-o no chão. Porra! Ela soltou um suspiro de frustração, apoiando as costas na porta fechada e deslizando para o chão. Lágrimas ainda queimavam seus olhos e rolavam por suas bochechas. Ela sentia o gosto da mistura de sal e ranho escorrendo em seus lábios. Não pretendia revelar sua identidade tão rapidamente, mas rever Dane trouxe à tona tudo o que havia dentro dela: raiva, medo, amor, perda. Ele acabaria descobrindo. Sempre vira coisas que os outros não viam. Além disso, ela se recusava a esconder sua marca da vida. Recusava-se a esconder quem era. Onde quer que seu filho estivesse, onde quer que dormisse à noite, sob qualquer teto que se deitasse, ele ainda era seu filho, e ela o encontraria. Acalmando a respiração, num esforço para se acalmar, Alina passou as mãos pelos cabelos e respirou fundo pelo nariz, produzindo um fungar involuntário. Estendendo a mão, limpou a mistura de ranho e lágrimas do rosto, esfregando-a em suas vestes laranja, lançando um olhar desdenhoso para as manchas vermelhas que percorriam a mistura. Ela havia esquecido que suas unhas haviam cortado as palmas das mãos antes. Alina balançou a cabeça e inflou as bochechas. Manchas de sangue em seu manto eram o que menos lhe preocupava. Haveria muito mais sangue no caminho por onde ela estava passando. Por enquanto, ela precisava conhecer a verdadeira coragem do irmão. Precisava ver se ele sentia o mesmo fogo que ardia em seu ventre. Estaria disposto a morrer por seu povo? A queimar por eles, se necessário. Todos precisavam estar dispostos se quisessem realmente iniciar uma nova rebelião. Seria preciso um tipo diferente de coragem para enfrentar dragões. Ou um tipo diferente de estupidez, ela ainda não havia decidido.